Meu nome é Virlande da Luz, eu represento o Conselho Federal de Medicina, o Estado de Roraima, aqui no Conselho Federal de Medicina. Ok? Bom, nós vamos para a nossa segunda e última mesa redonda. Nós vamos chamar aqui os senhores palestrantes e a doutora Maria Inês, ela se encontra aqui porque não passou pela recepção, nós não conseguimos contato telefônico com ela. Bom, então nós vamos iniciar com os palestrantes e a doutora Maria Inês, na hora que chegar, nós chamamos ela aqui para a mesa, ok? Então, esta é a mesa redonda da tarde, com o tema Para a construção de parcerias, o que pensa cada um dos protagonistas no sistema de saúde suplementar sobre os seguintes pontos. A visão do beneficiário, a palestrante seria a doutora Maria Inês, colunista do jornal Folha de São Paulo. A visão do FENA Saúde, José Sequim, diretor executivo da FENA Saúde. A visão da Unimed, Aricélio de Oliveira, diretor da Educação Superior Corporativa da Função. A visão do hospital e demais estabelecimentos assistenciais de saúde, Dr. Breno de Figueiredo Monteiro, presidente da Confederação Nacional de Saúde. A visão do médico Jorge Carlos Machado Cury, membro do Conselho da Comissão de Saúde Suplementar do CFM. A visão do CFM, com o palestrante Dr. Salomão Rodrigues, que é o coordenador da Comissão de Saúde Suplementar do CFM. Eu gostaria de convidar os palestrantes aqui já chamados para fazerem parte da mesa. Ok? Bom, a doutora Maria Inês parece que não chegou mesmo, né? Vamos chamar o doutor José Sequim. Pode subir à mesa, se estiver aí, pode ocupar seu lugar na mesa. Doutor Aricélio, já se encontra? Doutor Aricélio, por favor. Doutor Breno de Figueiredo Monteiro, já se encontra na casa? Também não. Doutor Cury. Doutor Cury está na casa, mas eu acho que ainda está ali por fora, né? Doutor Cury. E o doutor Salomão. Por favor, chame o doutor Cury e o doutor Salomão lá fora, por favor. Cury. Pode subir. Salomão. O senhor é o Breno? Isso. Pode ocupar a mesa, por favor. Breno. Cury. Salomão e Maria Inês. Bom, enquanto a doutora Maria Inês Dolce não chega, nós vamos iniciar pelo doutor José Sequim, tá? Doutor José Sequim, diretor executivo da FENA Saúde. Tá? Por favor. Doutor José Sequim é diretor executivo da Federação Nacional de Saúde Suplementar, foi superintendente executivo do Instituto de Estudo da Saúde Suplementar, ministro do Estado da Previdência e Assistência Social e secretário executivo
desse mesmo Ministério. Fez carreira no Serviço Público Federal, tendo prestado serviços em diversos cargos de diferentes setores, como Política Econômica, Tesouro Nacional, Assessoria Econômica da Presidência da República, entre outros. Foi conselheiro da nossa Caixa, nosso banco, do Banco da Amazônia e da Eletrosul. É membro da Academia Nacional de Seguros e Previdência do Instituto Fernando Braudel, de Economia Mundial, do Conselho de Economia da Associação Comercial de São Paulo, do Conselho Empresarial de Saúde da Associação Comercial do Rio de Janeiro e do Conselho de Emprego e Relações de Trabalho da FEComércio. É engenheiro eletrônico pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, com mestrado em Engenharia Elétrica e Economia pela Unicamp, e também mestre em Economia pela Universidade de Cambridge. Por favor. Muito obrigado. Cumprimento a todos, a mesa, os colegas, a todos aqui presentes, parabenizando pela organização desse encontro, desse tipo de encontro, que reputamos de extraordinária importância e tem que se repetir muitas e muitas vezes, que a gente temos que caminhar juntos nessa trilha que está à nossa frente. Eu vou seguir bem o script que nos pediram, aquele conjunto de 8 perguntas. Então, vou colocá-las aí. Antes, começar por algo que eu acho está na cabeça de todos, que perturba a todos, que é o crescimento das despesas em saúde. Isso não é bom para as pessoas que pagam planos, nem para as empresas que pagam planos para seus colaboradores, nem para o governo que reajusta os planos em níveis ditos ou não entendidos pela sociedade, nem pelas operadoras, porque as operadoras, com preços que sobem muito, vão excluindo gente do mercado. Não satisfaz a ninguém. Então, nós temos que pensar em formas de atacar esses custos aqui. Apenas para dar alguns números razoáveis. Nos últimos 4, 5 anos, houve uma perda de quase 6% de beneficiários. No entanto, a despesa continuou crescendo. Nesse período, a despesa per capita aumentou em algo de 55%, 56% em 4 anos, 5 anos. É um crescimento bastante intenso. E há entidades, consultorias internacionais que dizem que esse ano vai ser pior que o ano passado. Vai ter um aumento de despesa projetado pela EIO no Brasil de 17%. Hoje, a gente viu aqui que a relação entre variação de despesa e inflação no Brasil é de 3,5 vezes, mas que o Brasil não está sozinho no mundo. Tem países até com índices de diferença de inflação, para inflação médica, maiores que os brasileiros. É um fenômeno mundial. Aqui eu trago não para provocar nenhum dos senhores, nem para colocar culpados no que se passa. Mas vejam, as pessoas estão buscando mais serviços de saúde. Então, consultas per capita, o primeiro conjunto de colunas. O segundo é a aquisição de exames por consulta. Por consequência, a realização de exames que cresce bastante em termos per capita. Isso é um dado. Não vai aqui nenhum juízo de valor. Bom, comecemos pelas questões que foram postas aí. A primeira delas diz respeito aí à saúde, ações básicas em saúde. Entendo por ação básica o saneamento, já foi apontado aqui, alimentação, também foi dito aqui, não uso e abuso de drogas, que é muito importante, prática de exercícios físicos, etc. São medidas essas de promoção de saúde que não custam caro, a não ser para as pessoas que têm que mudar seus hábitos. E o desafio nosso é ajudar as pessoas a mudar esses hábitos, a aderir a esses esquemas de dita vida saudável, porque terão vida mais longa com mais saúde. Isso vai reduzir despesa com saúde? Não importa. Queremos vida melhor para as pessoas. Se tiver economia de saúde, tanto melhor. O outro caminho é da prevenção da doença, que envolve exames, acompanhamentos, não deixar que as doenças se instalem, fazer o controle prévio, etc. Mas aqui temos que ter um cuidado. Não podemos cair no que em inglês se fala do overdiagnosis, que conduz ao overtreatment. E cito aqui um professor de Harvard, que disse o seguinte: você nunca saberia que você tem um pequeno nódulo, qualquer órgão do seu organismo, se não fosse pelos exames.
Mas uma vez que você sabe que você o tem, você poderá perfeitamente se submeter a um procedimento cirúrgico. Vírgula, diz ele, que não funciona. Vírgula, diz ele também, para um problema que você não tem. Então, temos que ter um pouco de cuidado com os excessos de exames, etc. Nós defendemos, como já se disse aqui hoje pela manhã, e é uma tendência nas nossas associadas, de migrarem para a chamada atenção básica de saúde. Várias operadoras já deram e estão dando passos importantes, com centenas de milhares de pessoas já envolvidas em programas de atenção primária à saúde. Eu queria apenas chamar a atenção, não vou discorrer sobre isso, vocês conhecem muito mais do que eu, que é o seguinte, um estudo recente da Stanford University diz o seguinte, a cada 10 médicos de família a mais no conjunto de médicos americanos, aquela população que teve acesso a esses 10 médicos a mais de família, ganhou 51 dias de esperança de vida, nesse período aí que é 2005, 2015. Agora, o aumento de 10 médicos especialistas para cada 100 mil habitantes acrescenta 19 dias. Isso demonstra a importância que é a atenção primária à saúde com uma breve e simples estatística. O segundo tópico diz respeito à adoção de tecnologias. A resposta a essa pergunta exige alguma elaboração. Não é assim imediata. Primeiro, a nova tecnologia tem que ser efetiva. Se não for, está fora, mesmo sendo nova. Ela pode ser efetiva para algumas pessoas, não para todas. O uso generalizado para todas causará grande desperdício. Então, entramos aqui na medicina personalizada, para aquelas pessoas que ela funcionam, que seja adotada e com rapidez. Mas vejo que, então, rapidez nem sempre é o caminho para a adoção de tecnologia, para a solução de conflitos, como se diz aí. A nova tecnologia, que é efetiva, que atua melhor que as anteriores, que tem menor custo, não se discute. Já estamos tarde na sua adoção. Mas que atitude deveremos ter em relação àquela tecnologia que dá resultados melhores, pode até ser muito melhores, mas ela custa mais caro, ou muito mais caro. Que tratamento a gente dá a isso? Como pessoas e potenciais usuários dessas tecnologias, nós gostaríamos que ela fosse disponibilizada imediatamente. Mas sabemos que essas tecnologias custam. E como custam, a gente poderá ter dificuldades, a gente, pessoas, a gente, nação, a gente, empresas que pagam planos de saúde, podem ter dificuldades em custear a nova tecnologia. Então, o ritmo de introdução tem que também levar um pouco em conta essa questão aí. Isso é o que faz a Grã-Bretanha no NICE. Pergunta, é eficaz? É. Segunda pergunta, cabe no orçamento? Se sim, está adotada. Se não, espera o ano que vem. A Suíça faz isso, o Japão faz isso, a Austrália, o Canadá. Nós não somos tão ricos quanto eles. Acho que deveríamos também ter linhas desse tipo. A incorporação rápida e imediata facilita o diálogo e a segurança? Nós, como pessoas, sim. Poderá até reduzir o conflito operadora com prestador, mas ele transfere o conflito para o operador e seus pagadores. Porque quando a operadora chega e diz, olha, preciso reajustar em 20%, o comprador diz, banana, não te pago isso, não tem jeito, não posso. Então, a adoção rápida nem sempre é uma redutora de conflitos, porque ela pode deslocá-lo de um lugar para outro. Eu queria apenas mostrar aqui como a tecnologia tem impacto. Aqui no rol que iniciou a vigência em janeiro do ano passado, nós, FenaSaúde, fizemos um trabalho muito grande, num prazo extraordinariamente pequeno, com poucos recursos. E estimamos o impacto da introdução daquele rol.
o nosso número dava 13,5% sobre as despesas com saúde, 4 bilhões. Nós não botamos a mão no fogo nesse número. Mas ele provocou o que a gente queria que provocasse. Que mais gente fizesse esse tipo de trabalho. Que mais gente colocasse os seus números na mesa. Para que com isso, com números divergentes, a gente possa sentar e discutir. Como é que é a tua metodologia, que hipóteses você adotou, quais são as nossas, e chegarmos a algo permanente. Eu entendo que isso está sendo incorporado pela agência, está aqui o diretor da agência, o Rogério, com avaliação de impacto da tecnologia enquanto está sendo proposta e também depois de proposta, para ver se as hipóteses adotadas inicialmente se confirmam e se efetivaram. Bom, para a segunda pergunta, eu acho que não precisamos nem discutir sobre ela, não há nenhuma dúvida que nós temos que ter sempre um comportamento de transparência, de ética, de remuneração justa. Isso vale não só na relação operadora-prestador, vale na relação interpessoal, na relação patrão-empregado, na relação, todas elas, na vida em sociedade, na relação de hierarquia, na relação de governo. É condição. Temos sempre ética, transparência, remuneração justa, etc. Essa pergunta, também quanto a cartões de desconto, clínicas populares, planos populares, etc. Comentários que eu faço rápidos em relação a essa pergunta é, primeiro, cartão de desconto não é plano de saúde. Hoje não é regulado por nenhuma entidade de governo. Clínica popular também não é plano de saúde. A regulação que deve ter, eu imagino, é a sanitária, da Anvisa, que é obrigatório. Mas daí a se dizer que essas duas iniciativas não deveriam existir e deveriam ser condenadas, vai um passo gigante. Nós somos o país da liberdade de iniciativa. Não há por que impedir essas iniciativas, claro, desde que não façam mal, desde que, enfim, se comportem com os padrões de ética, transparência, etc. Precisam de regulação? Eu vou deixar a pergunta ser a resposta. Competem com planos de saúde? Não são planos. Um dá um desconto, um cartão de desconto para consultas. O outro é uma oferta de serviço de saúde. Podem competir com ofertantes, não necessariamente com planos de saúde. Agora, especificamente, aí foi mencionado o plano de saúde popular. Este foi desejo do ministro Ricardo Barros, que até contou com a colaboração da FenaSaúde em tentar construir uma proposta, que não andou. Então, não existe esse plano popular. Deveria existir? Eu não deveria responder, mas não me contenho. Eu acho o seguinte, há dezenas de milhões de brasileiros que gostariam de ter plano de saúde, qualquer que seja a motivação. Não o tem por vários motivos, mas o principal deles, o dinheiro deles não alcança. Por que não desenharmos planos aos quais eles possam ter acesso e alcançar? Isso é um mal? Isso perturba o sistema de saúde suplementar? Não estaria atendendo um grande conjunto de pessoas? Então, ele não existe hoje, mas acho que poderia, até deveria existir. Eu não vejo como uma operadora ser simultaneamente prestadora de serviços como causando prejuízos na saúde suplementar. Eu não estou dizendo com isso que devemos adotar esse esquema. Não vejo como causando prejuízos. Eu também não posso me aprofundar nessa questão, porque algumas de nossas associadas são bem verticalizadas. Outras não são nada verticalizadas. Ambas coexistem. Ambas apresentam resultados bons e ruins, independente do grau de verticalização. Não só aqui, mas há uma decantada americana que atua na costa oeste, a Kaiser, que é 100% verticalizada. Então, nós não temos nada contra
a verticalização. Há exemplos bem-sucedidos de ambos os lados. Ela poderá ser uma vantagem competitiva, a operadora verticalizada, conseguir controlar mais os custos do que uma não verticalizada? Não sei. Nos estudos que a gente tentou fazer sobre esse assunto, a gente não conseguiu constatar que o resultado depende do grau de verticalização. Isso olhando para o passado. Olhando para o futuro, eu preciso confessar que eu não sei que resultado vai ter. Poderá ser que seja uma vantagem, poderá não vir a ser uma vantagem. Eu não estou controlando o tempo, então não sei quanto tempo ainda me cabe, por favor, me cortem assim que estiver estourando o meu tempo. Essa é uma outra área que é de difícil para a gente se pronunciar, administradoras, porque várias de nossas associadas operam com administradoras de benefícios. Os contratantes, não só operadoras, contratantes também se valem de administradoras. A única coisa que eu observo aqui enfaticamente é que não podemos condenar sua existência, mas também não devemos tornar obrigatória a sua utilização. Use quem quiser, quem acha que lhe dá um apoio, que torna o negócio dele melhor, mais acessível, chega mais rapidamente, mais proximamente ao consumidor. Não quero falar mais sobre esse tema aí. Encontros periódicos como esse, eu já disse no começo, sim, podem ajudar muito. Aliás, eu acho que é o único meio de se criar harmonia entre esse grande conjunto de atores da saúde suplementar, desde os compradores, laboratórios, profissionais de saúde, hospitais, clínicas, operadoras e todo mundo. É um item que ainda falta ser feito. Esse aqui é um passo nessa direção para construirmos esse caminho. Encontros assim desarmados, desapaixonados, olhos nos olhos, com sinceridade e transparência, permitem que cada um de nós se ponha na posição do outro lado da relação. Perceba as limitações que ele tem, os compromissos que ele tem, os limites que lhe cabem. É somente pelo entendimento destas questões que a gente pode saber até onde é razoável que a negociação vá, até onde se pode ceder e até onde não se deve ceder. Lembremos que cada medida que a gente adota distribui ganhos e perdas, e distribui desigualmente. Obviamente, quem tem perdas vai se opor à mudança. Quem tem ganhos vai desejar. Mas não queremos abocanhar só ganhos. Temos que entender o lado também daqueles que perdem e chegarmos a uma posição que seja boa para todos. Uma solução que é boa para um lado só não é solução, porque ela não se implanta. Um plano de saúde que fosse fantástico para as operadoras, não ia ter comprador. Plano de saúde fantástico para os beneficiários, não ia ter vendedor. Como, aliás, praticamente, ou se tem poucos vendedores hoje de planos individuais. Eu vou colocar aqui, então, a última pergunta. Parcerias podem reduzir custos operacionais? Acho que podem. Podem, sim. Eu não tenho aqui uma noção muito clara de qual a abrangência, extensão e universo das parcerias que são ditas aqui. Mas acho que há grandes espaços para muita gente se beneficiar e bastante. A imprensa tem noticiado nos últimos meses o grande volume de desperdícios que há na saúde. A redução de desperdícios é ganho para a sociedade como um todo. Mas não é tão simples assim eliminá-los, porque nem sempre são visíveis, nem sempre aparecem na forma de desperdícios. E por trás do desperdício tem alguém que ganha, o que torna esta mudança também bastante complexa do ponto de vista prático. Eu agradeço, espero ter contribuído com o debate. Muito obrigado. Obrigado ao doutor José Sequim. Obrigado por
atender o nosso tempo regulamentar. Nosso próximo palestrante é o doutor Ari Célio de Oliveira, médico ginecologista e obstetra formado pela Universidade Federal do Espírito Santo, pós-graduado e residência médica pela Universidade do Rio de Janeiro, titulado pela Febrasco, MBA em Gestão de Saúde e em Gestão de Projetos, pós-graduado em Gestão Integrada de Qualidade, diretor técnico do Hospital Unimed de Vitória de 2008 a 2013, coordenador do Centro de Ensino e Pesquisa do CIAS, Hospital Unimed, mestrando em Administração com ênfase em Organizações de Educação Superior pela Faculdade Pedro Leopoldo. Atualmente atua como diretor de Educação Corporativa da Fundação Unimed e diretor acadêmico da Faculdade Unimed. Você tem 20 minutos. Boa tarde. Queria primeiro agradecer em nome do Sistema Unimed a oportunidade e cumprimentar o Conselho Federal de Medicina por mais essa brilhante iniciativa e aos membros da mesa por compartilharmos aqui 8 perguntas, e a minha apresentação em 20 minutos ela vai ser um pouco dinâmica para mostrar um pouco da visão das peculiaridades do Sistema Unimed. Queria pedir para colocar, por favor, a apresentação, e dizer que fiquei muito feliz com a apresentação brilhante do Dr. Sequinha, que me antecedeu, porque ele vai facilitar, inclusive, a minha fala, porque ele abordou de maneira muito didática, simples, objetiva, direta, mas bastante esclarecedora a posição da fé na saúde. Bom, nós somos, então, dos 13 ramos do cooperativismo brasileiro. O ramo saúde hoje tem 805 cooperativas que compõem esse ramo. Temos uma representatividade mundial. Hoje, 4% das cooperativas mundiais presentes em 103 países são do ramo saúde. E aqui temos o Sistema Unimed como a primeira cooperativismo do ramo saúde médico do mundo. Tem iniciativas na Colômbia e em vários outros países. Um dos maiores desafios nossos, o doutor Sequim muito colocou aqui, bem colocou, é o investimento em saúde e a qualidade desse investimento. Nós vemos o Brasil aqui no ranking com 9% do seu PIB já, investido em 2018 no SUS, 131 bi e 145 na medicina suplementar, e é o único país desse que eu nominei aqui em que o investimento no setor privado é maior do que no setor público. E nem sempre esse investimento traduz-se em qualidade e acesso de qualidade de resultados. E aqui tem o ranking mundial hoje do sistema de saúde. E o sistema de saúde número 1 é o Reino Unido. Quando analisamos desde os processos do cuidado, acesso, a equidade, a eficiência e os resultados, ele traz, ao longo desses últimos 3 anos, porque ele é forjado em cima de um modelo onde o acesso, a ordenação do acesso é através da atenção primária. E o Brasil hoje, nós somos, hoje, o sistema suplementar 47 milhões e 162 milhões no SUS. E quando a gente compara um com o outro, nós investimos no setor com 50 milhões, muito mais do que o SUS investe para atender 150 milhões. E aqui está o nosso ranking, a medicina de grupo em primeiro lugar, e as cooperativas em segundo lugar, quanto aos beneficiários. E aqui um dado interessante, nós temos 148 administradoras. De 2009 para cá, a ANS, com a publicação da Resolução Normativa 196, e antes a 195, deixou para nós um legado muito interessante para a gente discutir aqui. O Sistema Unimed tem uma opinião muito própria sobre isso, o papel dessas administradoras. O que elas representam? Antes, nós boletávamos, nós cobrávamos direto do beneficiário de planos coletivos. Nós temos hoje 78% dos nossos beneficiários são de planos coletivos e 22% de planos individuais. Passamos a não fazer isso. Isso está sendo feito por administradoras, que têm resultados infinitamente melhores que os resultados do Sistema Unimed hoje, e são 20 vezes mais esse resultado. Eu posso depois mostrar os números. 115 mil médicos, 18 milhões de beneficiários, 100 mil empregos, presente em 84% do território nacional, e temos 283 operadoras, e temos 45 prestadoras. A questão da operadora prestadora, para nós, particularmente, ela é uma experiência própria nossa, porque nós temos uma verticalização muito grande, nós temos um sistema organizado
dessa forma que eu estou colocando de maneira muito breve, é complexo. Através da singular, nós chegamos às federações, depois à confederação, e temos uma estrutura que nós chamamos de sociedades auxiliares, que tem uma seguradora, que tem uma central nacional que opera planos com mais de 3 estados, e temos uma faculdade Unimed desde 2016, que eu estou fazendo a direção acadêmica agora, com vários cursos. Olha o que aconteceu com a gente. Nós somos diminuindo as operadoras e aumentando as prestadoras. Hoje temos essa relação. Somos 38% das modalidades operadoras, 37% de participação de beneficiário e 33% em receita. E aqui o grande desafio, acho que todos nós, e do Conselho Federal de Medicina também, como receber esses médicos dentro de um sistema de saúde suplementar. Nós temos um médico para 157 beneficiários hoje dentro do sistema Unimed. Isso quer dizer que nós temos 7 médicos para cada 1.000 beneficiários. Quando a gente compara com o Brasil, é uma outra realidade. Os 2,1 guardando os contrastes, características regionais, e mundial, que é 3,4 por 1.000. Então, o sistema Unimed hoje tem 7 por 1.000. O que tem acontecido? 336 faculdades de medicina, 21 mil médicos sendo formados anualmente e 30 mil vagas de acesso à graduação. É uma reflexão que nós vamos ter que fazer dentro desse contexto. Por isso, muitas vezes surgem os planos de clínicas, planos populares, cartões de crédito, de descontos, porque tem muito médico no mercado de trabalho. Eu sou do Espírito Santo, lá em Vitória, tem uma concentração de 17 médicos na capital, por 1.000 habitantes. O sistema perdeu 1.600.000 beneficiários e tem essa verticalização. Nós temos hoje 2.500 hospitais credenciados e temos 119 hospitais próprios. Estamos inaugurando uma semana que vem na cidade de Betim, próximo a Belo Horizonte. Somos regidos por uma regra, a Agência Nacional colocou muito bem aqui, esse é o nosso marco de 67 até agora, e olha só o que a ANS fez com a saúde suplementar ao longo desse tempo, no seu processo regulatório. A quantidade de instruções, resoluções, entendimentos, é algo assim bem provocante, e isso justifica o que aconteceu com a saúde suplementar. De 1.979 operadoras, que nós tínhamos lá em 2000, hoje chegamos a 745 beneficiários. O sistema Unimed reduziu 16% e a saúde suplementar 62%. E temos 7 bilhões e 800 milhões hoje em fundos garantidores, em recursos garantidores, junto à Agência Nacional de Saúde. Temos uma forma de avaliar a performance das nossas Unimedes, independente da regulação da ANS, que é um sistema com 7 indicadores. Esse sistema mostra hoje 90% das nossas Unimedes em situação boa, em situação sem risco, mas ainda tem aí um grupo de Unimedes em risco, um pequeno grupo de Unimedes, menos de 10%. A grande reflexão é um modelo assistencial. Eu chamo aqui uma foto, não sei se vocês conhecem essa foto, era de 1889, de uma pintura do Samuel Lockfield, que foi o idealizador, acho, lá atrás, da figura mais emblemática que nós estamos tentando resgatar, que é o médico de família, o doctor. E hoje o modelo é esse. Entra-se o cliente com a carteirinha, usa, ele é o ordenador, ele é que faz o percurso assistencial. E, do outro lado, nós temos uma cadeia de prestadores e temos um grande desafio. Nós temos apenas 5.000 hoje registrados aqui no Conselho, de 456 médicos de família. Como é que a gente fala em mudança de modelo, ordenado pela atenção primária à saúde, se nós ainda temos uma distância quilométrica na formação de médicos? Isso aqui é a realidade nossa. O cliente entra, acessa, tem uma regulação, tem o conselho, que é o guardião da boa prática, tem os médicos, tem os prestadores, tem a indústria farmacêutica, Anvisa, só que na cooperativa médica é isso aqui. Ó. O médico também é, por ser dono, por ser sócio, ele é o quê? Um dos reguladores do sistema. E ele regula esse sistema, e eu vou usar aqui a figura da caixa d'água dessa forma. 84,5% são custos assistenciais, 2,9% são provisões e depreciações, 7,2% são despesas, 3,5% são impostos e sobra 1,9%. O resultado das Unimedes, no ano passado, foi de 4,58%. E das administradoras foi de 24,4%, mais ou menos. E aqui está a dinâmica da saúde e o papel do médico no sistema Unimed. 23% dos custos, o médico, ele vai para o honorário médico, na consulta eletiva de urgência, e ele acaba, nesse encontro assistencial, gerando 77% do custo assistencial. 15% quando ele vai à urgência e emergência, e 62% vai para a rede prestadora, que é grande.
Os hospitais consomem 41%, exames 32%, medicamentos 27%. E aqui a gente já vai finalizando, dizendo que a gente precisa rever muita coisa, principalmente o modelo remuneratório. Graças a Deus, a Agência Nacional de Saúde tem puxado essa discussão. Nós temos uma iniciativa no Sistema Unimed hoje, nós temos 9 milhões de clientes, que nós temos informações assistenciais, quer dizer, a metade da nossa carteira hoje, nós conseguimos ter indicadores de comportamento assistencial de cliente, que é um problema na informação hoje em saúde, e nós precisamos mudar esse modelo do fee-for-service. No ano passado, a ANS publicou que 96% do modelo remuneratório no Brasil é feito através do fee-for-service ainda. Então, só 4% é feito sobre outros modelos. E eu vi o colega aqui da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia falar, da SOGESP, a preocupação que nós temos em garantir esse trabalho, essa remuneração justa para o médico. Aí, nós temos que mudar esse modelo, centrado no paciente, com melhorias organizacionais, priorizar modelos que agreguem valor em saúde, que criem diferentes métodos de pagamento hoje para cuidados primários, hospitais, e tornar os resultados transparentes. A sociedade quer conhecer isso. E a atenção primária, ela permite isso. Essa é uma rede que a gente sabe como é que funciona, a ecologia de Green mostra isso. Cada 1.000 clientes que entram por mês, 800 clientes apresentam sintomas, e desses, só 217 precisariam de um médico. Se a gente tem uma atenção primária resolutiva, já dizia lá a Madame Starfield, que nos deixou recentemente, cuidados com maior efetividade em termos de custo, quanto os resultados clínicos em comparação com sistemas com uma fraca orientação. Então, nós temos que resgatar isso. É um movimento de todos nós, mudar o modelo, porque a Organização Mundial de Saúde tem feito isso, e no SUS nós já reduzimos 16% de internações por condições sensíveis à atenção primária. Vocês imaginem que tem 19 grupos de doenças que são sensíveis aos cuidados primários. E a gente ainda tem 30% das internações nos nossos hospitais, próprios do Sistema Unimed, sensíveis ao cuidado primário. E aqui, uma última delas, é que 30% da frequência na saúde suplementar, com redução de 45% de exames e 50% no custo assistencial, quando a gente implementa esse modelo. E nós já estamos com 66 iniciativas, está aí o mapa. Nós temos hoje 270 mil clientes dentro de um modelo, com médico de família. E aqui está uma explicação, para finalizar, que é muito lógica. É um paciente diabético, que hoje no Brasil nós temos 16 milhões de pessoas diabéticas, nós temos hoje no Rio de Janeiro 10,4 para cada 100 mil pessoas são diabéticas. E o diabético consome hoje, aquele que não tem o seu cuidado perfeito, ou o diabético bem cuidado, consome uma enormidade de recursos, e eu coloquei ali que cada 1% da hemoglobina glicada que a gente consegue reduzir, quanto que repercute hoje no custo, na qualidade de vida e dos anos de vida poupados dessa população. Ser eficiente, segundo o Instituto de Medicina, tem que ter isso tudo aí, eficiência, segurança, acesso e, principalmente, o foco no cliente. O Gonzalo Vecina, que muitos de nós conhecem, eu vou citar aqui, ele diz que qualidade de medicina é fazer para o paciente que precisa ser feito no tempo certo e com recurso adequado, nem mais e nem menos. Né? Vamos passar? Estou finalizando. Travou aí, por favor. Emagreceu. Isso aí foi num evento que ele fez lá no Sistema Unimed. Pode passar, por favor, aí, manual? Então, nós precisamos valorizar o trabalho, garantir a qualidade, melhorar a eficiência, porque essa é a função nossa hoje. Né? Nós precisamos melhorar isso para garantir a sustentabilidade. Nós estamos falando que esse evento aqui, eu vi uma palavrinha mágica aqui, o tempo todo repetida, em verso e prosa, que é equilíbrio. Equilíbrio entre os diferentes stakeholders, para que a gente consiga valorizar o trabalho do médico, garantir a qualidade, melhorar a eficiência e trazer resultados assistenciais. A gente vê aí investimento sendo feito, incorporação de tecnologia, sem a tradução do resultado assistencial. Pode passar, por favor? Comigo. Então, transparência, compliance, sustentabilidade, prestação de contas, equidade, essa palavrinha que tinha nas nossas perguntas, elas são fundamentais. Hoje, as administradoras são assim, ó, tem várias, e a Unimed pensa o quê? Ela quer simplesmente ter o direito de também poder cobrar diretamente dos beneficiários de planos coletivos. Nós não queremos acabar com administradoras, quem quiser fazer pela administradora, que faça. O Sistema Unimed pleiteia
voltar a ter a possibilidade de também fazer contratos coletivos de beneficiários e boletar. Eu vou finalizar, isso aqui não é meu, mas é muito coincidente, é da ANAP. Então, a ANAP hoje ela faz uma discussão muito interessante, o que a gente pode fazer para melhorar as nossas parcerias, para melhorar o público e o privado, para melhorar essa cadeia da saúde suplementar. É o último slide, ampliar a participação do setor privado na implantação das políticas nacionais. Nós temos hoje um ministro, que é um colega médico, que é de uma Unimed, ele é egresso de uma Unimed, no seu currículo, né? E ele tem falado na necessidade de investir em informação em saúde, necessidade de investir em sistemas, em prontuários eletrônicos. O Brasil ainda não tem um prontuário único de um paciente. Você vai na Inglaterra, você puxa um prontuário, é desde o nascimento até a morte, tem todo o histórico do paciente. E a ineficiência desse sistema nosso, que é de 30%, 40%, sei lá quantos por cento, ela está muito na falta da informação, na simetria da informação. Aí desenvolver modelo assistencial, esse que eu disse, baseado na atenção primária, criar um sistema nacional de avaliação de qualidade que nós não temos. O americano tem o NCQA, que 100 milhões de americanos que compram o plano de saúde, ele, ao comprar e ao ver o plano de saúde, ele se inspira no ranking daqueles planos de saúde. Então, ele tem acesso à informação. Quem é o médico que tem melhor resultado, quem é o hospital que tem mais isso, mais infecção, menos infecção. Melhorar a formação dos recursos humanos, desenvolver parceria para os privados, essa eu vou dizer que ela é fundamental, principalmente na informatização, na integração e na interoperabilidade do sistema. A gente viaja, vê os sistemas operacionais de informação em saúde no mundo e vê que eles falam entre si, podem usar 10 sistemas. Você vai na Holanda, é assim, você vai na Espanha, é assim, e no Brasil a gente não tem uma política de informação em saúde que prestigie a interface e a interoperabilidade dos sistemas. Quero agradecer a atenção de vocês e permitir aqui a mostrar uma imagem lá do meu Espírito Santo, cumprimentar o doutor Aron, que é lá do Conselho de Medicina nosso, com uma imagem lá do nosso convento da Penha, e a frase do Michael Porter, que diz que a grande revolução no sistema de saúde só será possível quando o cerne da discussão for o valor gerado para o nosso usuário. Obrigado. Obrigado, doutor Ari. Eu passo a palavra agora para o nosso próximo palestrante, doutor Breno de Figueiredo Monteiro, médico otorrinolaringologista formado pela Universidade do Estado do Pará, presidente da Confederação Nacional de Saúde, presidente da Federação Nacional de Estabelecimento de Serviços de Saúde, tesoureiro da Escola Nacional de Ensino em Serviços de Saúde, presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado do Pará, presidente da Associação dos Hospitais e Casas de Saúde do Estado do Pará e, provavelmente, Paysandu, né? Não, Leão, Remo. Tá bom. Você tem 20 minutos. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite feito pelo Dr. Salomão Rodrigues, que sempre foi um elo entre o CFM e a rede de prestadores e a Confederação. E Confederação essa que ontem fez 25 anos, está no Brasil inteiro, representa mais de 250 mil estabelecimentos de saúde, mais de 20 mil laboratórios, e é responsável pela representação constitucional tanto dos hospitais privados quanto filantrópicos. Quero dizer que me sinto honrado de estar aqui nesse palco, porque tenho no CFM um defensor da minha profissão como médico. Também queria rapidamente só deixar uma imagem clara como eu enxergo hoje o sistema. Nós temos um paciente sendo coberto por um lençol muito curto, em que, de um lado, fica a operadora puxando para cobrir ele, do outro lado fica o prestador puxando esse lençol para cobrir a sua parte. E, mais do que isso, o lençol é curto e não tem como aumentar. As famílias, o cidadão não consegue pagar mais, ele já é responsável via saúde suplementar ou via as suas despesas próprias, responsável pela maior parte do financiamento da saúde desse país. Então, esse lençol não tem como ampliar. Então, acho que a discussão passa aqui pelo fato da gente tentar enxergar como vamos controlar a temperatura externa
para que, em determinado momento, possa diminuir esse tensionamento e diminuir essa puxada de lençol de um lado para o outro. Também não fiz nenhuma apresentação, mas vou seguir aqui o roteiro das 8 perguntas. A primeira é sobre ações básicas de saúde se reduzem custos essenciais a médio e a longo prazo. Eu não gostaria de usar o termo ações básicas, e sim saúde, atenção à saúde primária, que é um termo muito mais abrangente e já está muito bem definido desde a Convenção de Alma-Ata, e que depende de algo que é fundamental que o CFM e todos nós estejamos preocupados, que precisa de profissional treinado. Nós precisamos, diferente das ações básicas, de quem está fazendo o modelo da atenção básica, mas nós precisamos de profissionais que tenham capacidade de enxergar a necessidade da prevenção. Ao ponto de que vários dos nossos serviços, grandes hospitais, têm enxergado isso e criado, dentro da sua organização, diretorias de medicina preventiva, para que a gente tente criar linhas de cuidados e tendo o paciente sendo o centro de tudo. Somente assim, com a atenção primária, a gente vai conseguir resolutividade no sistema, gerando, assim, com certeza, redução de custo, como foi muito bem levantado pelos meus antecessores aqui. Mas acho que precisa um investimento das operadoras e dos prestadores, principalmente nesse fomento da geração de profissionais qualificados e também com a premissa de um incentivo econômico. Você só vai conseguir atrair profissionais para fazer essa atenção primária de qualidade se, obviamente, tiver incentivos econômicos. A segunda pergunta é: a rápida inclusão de novas tecnologias assistenciais e gerenciais proporciona mais segurança e facilidade no diálogo? Eu acho que tecnologia, elas são desenvolvidas para salvar vidas e para dar melhor condição de saúde das pessoas. E ela pode, em determinado momento, impactar em aumento de custo. Acho que ela é muito bem cuidada na saúde suplementar pela ANS, que deve cada vez mais fazer o exercício de ouvir as sociedades médicas. As sociedades médicas têm um papel importantíssimo, exatamente na identificação do que deve ser incorporado ou não ao sistema. E acho que a ANS, temos aqui representantes, deve exatamente exercitar esse papel, ouvindo as entidades médicas. E, pelo SUS, é a Conitec que, obviamente, aí sim, que aí não é mais uma questão só de valor, mas acho que ela é muito pautada na questão de orçamento, e a Conitec tem, obviamente, feito as incorporações tecnológicas que são possíveis. Mas acho que o diálogo entre as operadoras e os prestadores precisa de confiança mútua para que ela possa ter êxito. E a confiança se conquista quando prestadores e operadoras se comportam de forma a atender melhor este paciente, e sem gerar, obviamente, desperdícios, como também foi aqui já levantado. Mas também tem algumas outras premissas. A operadora precisa, obviamente, respeitar os contratos. E acho que dos pedidos que a gente faz de regulamentação da ANS é que os contratos de todos os prestadores, sejam médicos, laboratórios, sejam e possam ser respeitados. E exatamente a próxima pergunta. Segurança contratual, ética, transparência e remuneração justas são premissas para a construção de parcerias equilibradas? Certamente. Quando os pagadores tentam usar o seu poder de influência na relação, porque em muitos dos contratos, e eu venho de um estado do Pará, onde a gente tem concentração de mercado, e cada vez mais a gente entende as operadoras estão mais concentradas e com poder de barganha, de influência muito forte nos nossos negócios, e isso tem feito com que a gente, de alguma maneira, tenha registrado perdas econômicas. A gente não consegue nem os reajustes que são devidos via já a resolução da própria ANS, que a gente sabe que tem. Agora, também é preciso propor modelos.
acho que a ANS, na semana passada, divulgou um guia de novos modelos de remuneração. Novos não, porque, na verdade, eles são testados em várias partes do mundo, mas ela consolidou isso como uma proposta para o Brasil. A própria Confederação tem um modelo sendo aplicado hoje na Bahia, que é inovador, também chamado Capitation Reverso, que, na realidade, o que seria esse? O Capitation Reverso, ele simplesmente traz definido, no início da relação, o que cada um vai receber, fazendo com que você evite o overuse, ou seja, o desperdício, porque todo mundo tende a controlar, isso está em teste, a gente não sabe ainda como isso se projetará no futuro, se realmente deve ser aplicado, mas é mais um modelo que a gente bota à disposição. Com relação à quarta pergunta, devemos vedar o funcionamento dos cartões de descontos e planos de saúde populares que não são fiscalizados? Acho que não. Os profissionais devem ser livres para empreender. Só que a gente precisa ter cuidado com a impressão que pode passar de que o que é barato é o melhor, e esses modelos, e aí quando a gente pensa naquele paciente que está ali, que o lençol é curto, toda vez que a gente bota mais um elo nessa cadeia, você só faz aumentar esse custo. Acho que se você consegue ter, e quem dera, muitos dos senhores podem ter vivido esse momento, que a relação do financiamento era muito mais próximo do próprio médico com o seu paciente. E isso, obviamente, nos trazia uma remuneração muito melhor. E aí, obviamente, a gente precisa se preocupar com estes modelos, com esses apêndices ao sistema de saúde suplementar, quando a gente também se preocupa muito com a comunicação de dados. A gente precisa cuidar disso, precisa ter um sistema único. O Ministério da Saúde está se preocupando muito com essa questão da informação médica, da informação do prontuário médico, e isso, de forma descoordenada, com vários atores, isso torna cada vez mais difícil. E faço também mais um alerta. A sociedade, que a gente começou a discutir agora, a Lei de Proteção de Dados traz consequências danosas para todos nós. Nós não vamos conseguir, da forma como ela está, incorporações nos nossos serviços, as inovações tecnológicas. Acho que a pesquisa clínica fica comprometida, seríssima. Por quê? Porque, da forma como que ela está escrita hoje, ela impede, mesmo com a autorização do paciente, que seja compartilhado os seus dados. E isto é uma novidade do Brasil. Os grandes Estados Unidos, Europa, tratam diferente. Dentro da sua regulamentação, ela diz que é obrigar, que mesmo sem a autorização do paciente, esse compartilhamento de dados pode ser feito. Isso surgiu, só para dar um exemplo para vocês, que é alguma coisa que impacta na nossa vida, no nosso dia a dia, do exercício da profissão médica, que era as informações que a indústria tinha das nossas receitas. Quando o paciente ia com a receita até a farmácia, isso gerava um dado e que isso era compartilhado com a indústria. Só que escreveram a lei pensando nisso e esqueceram a consequência que isso traz para todo o sistema, afastando o nosso poder de pesquisa, porque não teremos como avançar nos tratamentos de doenças crônicas sem dado, não teremos como avançar nas incorporações tecnológicas, no aprimoramento do tratamento dos pacientes oncológicos, e isso certamente é um prejuízo muito grande para o sistema, e eu acho que todos nós que pensamos no sistema temos que cuidar, porque ainda há tempo de reverter essa questão que é muito danosa. Ser operador e concomitantemente prestador é um duplo papel que traz prejuízo para o sistema de saúde suplementar? Não, eu não posso dizer que aquele que consegue fazer em cadeia sem que tenha vários interferentes, isso possa ser prejudicial. Mas acho que, e aí vai uma observação em S, a gente precisa ter cuidado. A Unimed, o representante da Unimed acabou de apresentar a sua taxa de sinistralidade em torno de 84%. Eu me preocupo muito quando alguma operadora divulga que tem taxa de sinistralidade e se vangloria disso de 60%. Nós não somos tão ruins. Nós não somos tão ruins de negócio para estarmos tão distantes.
mas isso me preocupa. E acho que tem que ser observado isso, se não está tendo uma desassistência, realmente uma falta de assistência a este usuário com esse tipo de operadora. Até porque, pelo menos assim é no meu estado, muitas das vezes esse paciente, como ainda é um processo em evolução, a questão do ressarcimento do SUS, dos pacientes da saúde suplementar que ingressam via SUS, e algumas delas se utilizam muito disso, porque, de alguma maneira, sentem-se mais confortáveis em trabalhar. Eu acho que é uma preocupação que nós todos deveríamos ter. As administradoras de benefícios são intermediadoras que exercem o papel de atravessadoras. Eu acho que já foi levantado aqui, foi dado um dado que eu acho que é mais um para tirar uma fatia desse orçamento. Mas acho que a gente precisa identificar de onde que veio a necessidade dessas administradoras de criar este papel. Na verdade, quando houve a regulamentação dos reajustes, de alguma maneira as operadoras se viram obrigadas a migrar de planos individuais, provavelmente disso, e até me assustou, viu, os dados da própria Unimed, que sempre teve um índice de plano individual, mas isso está migrando para os planos coletivos. Exatamente, nós precisamos nos defender das ameaças, porque do dia para a noite, com essa interferência, e que não estou falando que é a ANS de hoje, não, e pelo contrário, a ANS tem trabalhado muito fortemente nessa questão dos reajustes, mas acho que foi daí que se criou a oportunidade de ser incluído essas administradoras de benefícios. Não sei se elas devem ser excluídas, porque talvez o sistema não esteja preparado para excluí-las. Encontros periódicos e sistemáticos entre entidades nacionais de representação podem uniformizar boas práticas? Eu acho que sim, isso vem acontecendo há muito tempo, isso tem provocado. Eu sempre escutei falar o seguinte: vamos sentar à mesa e vamos vir desarmados e vamos tentar. Isso a gente não tem sido efetivo e não tem construído. Mas eu acho que uma coisa já está muito bem consolidada na cabeça de todos nós, atores do sistema. Está consolidado que o modelo precisa ser mudado. O modelo que existe hoje, do Fee for Service, traz desperdícios, os números são muito claros, ele traz desperdícios, mas não são com medidas drásticas, como nós enfrentamos, a rede de prestador enfrentou no ano passado, a questão da CEMED, que proibia do dia para a noite qualquer remuneração ou ganho ou taxa de comercialização sobre materiais e medicamentos, e foi necessário que nós ingressássemos judicialmente para estancar esse problema. Porque um sistema que foi construído ao longo de 40 anos não vai ser mudado do dia para a noite com atitudes bruscas. E já solicitamos à ANS que possamos ter, acho que é o principal, a ANS já identificou quais são os modelos que devem ser seguidos, e acho que o próximo passo é que a gente crie índices de monitoramento do avanço das mudanças do modelo de remuneração. Acho que é o próximo passo. E parcerias verdadeiras podem reduzir custos operacionais e custos assistenciais? Sim, acho que é preciso isso, já foi identificado por várias vezes. Mas elas precisam, obviamente, qualquer redução de custos está atrelada a agregar mais valor. Como acho que todas as apresentações terminam com a mesma fala. Na verdade, nós precisamos pensar um sistema que agregue valor ao paciente, que agregue valor ao sistema. E aí também, isso obviamente envolve em produzir mais uma melhor saúde para as pessoas. Mas acho que muitas oportunidades são perdidas quando não se estabelece logo essa parceria. E trago algumas reflexões rapidamente. Quantas pessoas são diagnosticadas em estágios finais de câncer e que poderiam ter sido detectadas antes, com menos custo e com melhores resultados? Aonde está esse problema?
quem está fazendo com que, obviamente, só chegue esse paciente nesse momento. De quem é a responsabilidade de gerir essa vida? É do prestador, é do médico, é da operadora? Precisa se definir quem é o responsável. E como, aí é uma pergunta que fica aqui, como é que nós, prestadores, podemos ajudar nesse processo? Então, acho que as parcerias que possam existir precisam atacar esse problema e identificar o papel de cada autor no sistema. Senão, a gente fica só discutindo, e, infelizmente, redução de custo, e que certamente esse não é o principal resultado que nós desejamos. Obrigado. Muito obrigado, doutor Breno. Nosso próximo palestrante é o doutor Jorge Carlos Machado Cury, nosso colega aqui do Conselho Federal de Medicina, representando o Estado de São Paulo, cirurgião geral, intensivista e nutrólogo, formado pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e assistente da disciplina de cirurgia de trauma da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. No Conselho Regional de Medicina e do Estado de São Paulo, participou da gestão 2003 a 2008, tendo atuado em comissões de ética de hospitais de Campinas. Atualmente é diretor científico adjunto da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, vice-presidente da APM, Associação Paulista de Medicina, e conselheiro federal pelo CFM. 20 minutos, Cury. Obrigado, Virlande. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os colegas da mesa, na pessoa do Salomão e do Virlande. Eu quero confessar aqui meu conflito de interesse. Eu sou cooperado da Unimed e discuto essa questão dos planos de saúde desde 94, 95, seguramente. Continuamente, inclusive, negociando com operadoras, representando a associação médica, depois participando junto ao conselho. E eu já respondo já aqui imediatamente a 7ª e a 8ª. Eu não tenho dúvida da necessidade dessas parcerias entre as entidades médicas de forma continuada, como sugere a 7ª pergunta. É fundamental que isso ocorra, mas não só, eu diria, esporadicamente. Eu acho que isso tem que ter uma combinação, uma programação e até uma regionalização. Já foi dito aqui a necessidade da gente trabalhar isso de forma regionalizada também, assim como a própria saúde pública tem sido discutido dessa necessidade, da regionalização. Eu vou rapidamente passar algumas coisas que dizem respeito também à visão do médico, no caso, e onde o médico se insere nesse contexto, e até, como sou conselheiro, dentro do contexto da ética médica, e também, essa figura que já foi mostrada aqui recentemente, que é muito emblemática do médico, o retrato do médico, que no passado, não tão distante talvez, tinha muito essa questão de estar ali junto do paciente e da sua família, reflexivo, quase desesperado, pensando o que mais que eu vou fazer para esse doente numa situação muitas vezes crítica, e ele com poucos recursos à mão. Mas realmente era uma dedicação extrema que levava realmente a essa proximidade e essa construção, eu diria, da boa relação médico-paciente, que advém até de 2.500 anos atrás. Mas muitas coisas mudaram, e rapidamente. Não dá para a gente imaginar que hoje não trabalhamos de forma de equipes frequentemente multiprofissionais. Eu, além de cirurgião, sou intensivista também. Esse é um ambiente que, principalmente, nós podemos perceber a importância do funcionamento de uma equipe multiprofissional, com múltiplos recursos, e muitos pacientes se beneficiam disso. Mas também quero atestar aquilo que o colega acabou de dizer, na própria UTI nós temos inúmeros pacientes hoje que não deviam estar lá. E não é por falta de dedicação, falta de visão. Essa força conjunta seguramente pode nos ajudar a recuperar um tempo perdido em relação, inclusive, a outros países, até na América do Sul, que já estão tratando cuidados paliativos de forma muito mais efetiva. O Brasil está atrás nesse assunto. Lógico, o perfil do médico brasileiro, eu não quero cansá-los aqui mostrando aquilo que vocês já conhecem, tem um trabalho
que tem sido continuamente atualizado pelo Conselho Federal e outros conselhos nacionais, como o de São Paulo, mostrando que dobrou o número de médicos, né? Nem vou aqui discutir a polêmica da abertura de faculdades de medicina sem qualificação, realmente, é uma grande preocupação. Existem inúmeras ações sendo feitas, tanto legislativas como técnicas, o próprio Conselho, né? Mas é uma grande preocupação, realmente, essa massa de médicos novos formados sem a devida qualificação. E falta de número de residências médicas, etc. Por outro lado, também, nesse programa da demografia médica, nós vemos uma disparidade grande na colocação, na alocação desses médicos, né? Por quê? Porque, obviamente, como sabemos, eles vão procurar os locais mais qualificados para atuarem, onde tem também mais empregabilidade, né? Curiosamente, também, eu não diria não curiosamente, eu acho que existe atração dos dois lados, mas os desafios são diferentes, os médicos atuam de forma proporcional, tanto no sistema público como privado. Mas eu diria que hoje eles estão literalmente massacrados os dois. E nós precisamos lidar com isso, porque isso não atinge só o médico, isso seria motivo de um outro debate que nós temos trazido nas nossas câmaras, como burnout, depressão, doenças dos médicos, né, que é uma população muito mais tomada por doenças que o resto da população, e, obviamente, isso não leva a um melhor atendimento, não por vontade dele, né? Como diria o professor Jatene, tenho pena dos pacientes que não têm um médico valorizado. Em relação ao trabalho, também em relação a esses levantamentos, fica claro a necessidade de inúmeros vínculos, né? Isso, obviamente, não traz também, muitas vezes, um vínculo com o paciente mais adequado, de forma mais adequada. É até naquilo que foi várias vezes reiterado aqui, a necessidade de a gente trabalhar num sistema. É impossível isso? Não. Mas, obviamente, é preocupante essa multiplicidade de vínculos, né? A jornada, por outro lado, é extensa, né? Esse é um dos motivos da depressão e da doença do médico, né? Frequentemente, ele atua mais que 60 horas, frequentemente 80 horas por semana. Nós sabemos de colegas que ficam de plantão em plantão, né? E a pressão que eles sofrem para atuar e atenderem mais pacientes. Isso é muito preocupante. Faixas de remuneração. Por outro lado, nós sabemos que a faixa de remuneração dos médicos é cada vez mais estreita, né? E eu diria que naquela faixa classe média, onde, obviamente, a maior parte dos médicos deveriam estar, e muitas vezes estão, é à custa daquele slide anterior, de uma dedicação de horas de trabalho completamente desumana, né? Isso não é bom. E não é bom só para o médico, né? Obviamente, isso não é bom para o paciente, não é bom para o sistema. Como que o médico, nessas condições de trabalho, vai estar inserido devidamente no sistema, seja ele suplementar e seja, eventualmente, até público? Onde que ele prefere trabalhar? Essa é uma outra coisa preocupante. Nós estamos no Fórum de Saúde Suplementar. A maior parte atua, embora a população seja menor na saúde suplementar proporcionalmente. Mas eles não estão satisfeitos. E nós sabemos as dificuldades no setor público. Por quê? Acho que isso precisa ser estudado. Isso também impacta naquilo que nós estamos discutindo das formas de pagamento. Também não sou um fã do fee for service. Agora, eu tenho grande receio pela troca se isso for feito de forma aleatória, sem uma grande combinação, sem informação, sem combinação. Como é que nós vamos trazer satisfação para quem está trabalhando na ponta, que é o médico? Ele não está satisfeito em atuar na saúde suplementar, é o que mostra a pesquisa. Menos do que na pública. O que leva o médico a ficar numa cidade ou local de trabalho? Então, remuneração, obviamente, né? Tinha que ter, obviamente, esse item, acabamos de nos declarar em relação a isso, condições de trabalho, né? Qualidade de vida. Eu tenho uma filha médica, outra dentista, eu sei o que eu estou falando perfeitamente, eles estão muito preocupados com isso, acho que eles têm razão, né? Eles não fazem as loucuras que nós fazemos atualmente, mas estão sendo pressionados para fazer. Possibilidade de aperfeiçoamento, plano de carreira. No setor privado, é extremamente tênue o vínculo. Isso aqui é uma grande preocupação. Como é que nós vamos lidar com isso nessas novas propostas? Nós vamos sair do fee for service. Se nós queremos que dê certo, é bom a gente se preocupar com essas coisas que estão claramente colocadas. E ainda em relação ao trabalho,
o Código de Ética tem sido com muito mais frequência revisto, né? E, obviamente, nós não podemos abrir mão de conhecimentos da área médica de 2.500 anos, né? Como, por exemplo, obviamente, dentro dos princípios fundamentais, né? Essa dedicação, o foco, né, que é o paciente, e também que, seja qual for a forma de atuação do médico, ele deve atuar com humanidade, sem discriminação, toda a atenção em cima do paciente, né? Honra e dignidade, necessitando de boas condições de trabalho e ser remunerado de forma justa, né? Se nós estamos propondo aqui, e algumas perguntas falam isso, nós não podemos entrar num conflito já de cara, que senão nós temos que discuti-lo, né? Agora, o que é remuneração justa? Eu confesso que realmente é uma coisa a ser discutida, mas dentro daquilo que é a formação do médico, quando ele encaixa na sociedade, nós não podemos tratá-lo, como nós vamos mostrar depois, dentro daquilo que ele está recebendo por uma consulta médica no consultório, atendendo o plano de saúde. Ele tem que atuar com autonomia também. Isso interfere em ele atuar, por exemplo, dentro de protocolos, diretrizes, etc. Absolutamente. Ele tem que atuar com autonomia exatamente nas melhores práticas médicas, né? Ele não pode, em nenhuma circunstância, renunciar a essa sua liberdade por pressão qualquer que seja, se for prejuízo para o paciente. E, obviamente, ele não pode fazer disso um comércio, nem ser usado como comércio também. Foi lembrado pelo Donizete de manhã, não podemos estar numa prateleira simplesmente. A nossa ação é um tanto diferente disso, né? Ele não pode ser objeto de lucros por terceiros, etc. Não deve ter discriminações, como já foi falado. Não pode furar movimentos de classe. Mas, veja, se estivermos todos combinados, essas práticas vão ser trazidas dentro, essas reivindicações vão ser trazidas dentro do conjunto. Esses movimentos praticamente serão inexistentes, né? A importância, realmente, da gente ter uma continuidade naquilo que pode ser feito entre as partes. E é lógico, dentro desses princípios fundamentais, eu não preciso me alargar em relação a isso, né? Ele tem que atuar dentro das melhores práticas científicas do momento. E o que os médicos querem, que nós já mostramos em algumas pesquisas aí? Tem uma pesquisa da Associação Paulista de Medicina que fala exatamente dessa questão da dificuldade da tratativa dos médicos em relação aos planos de saúde nas suas reivindicações. Levantou uma médica aqui de manhã e disse exatamente disso. Quando eu tenho um problema, eu tento entrar em contato, entra uma gravação, eu não sei com quem que eu falo. Como é que nós vamos resolver esse dia a dia? Eu sei que não é uma coisa fácil, mas se nós estivermos conjuntamente combinados, seguramente isso será melhor tratado. A insatisfação é grande, e a porcentagem de colegas que se referem tanto à relação aos valores pagos, como à dificuldade de acesso a exames, procedimentos mais avançados, é imensa. Isso traz um conflito depois do médico com o paciente, porque ele não consegue fazer com que o paciente execute aquilo que ele acha melhor para a evolução do paciente. A dificuldade de acesso a medicamentos, aqui já foi falado várias vezes também, né? Além dos exames. Então, eu acho que é fundamental se responder continuamente a essa pergunta, né, de como responder essa demanda dos médicos. Essa planilha, que eu diria até que viralizou, né, que é uma atualização, nós temos planilhas da década de 90, mostrando quanto que o médico recebe hoje no finalmente, depois descontados os custos de consultório. Pessoal, isso mostra que o sistema é inviável, um médico sozinho no consultório hoje é inviável. Ou ele trabalha numa policlínica, né, ou receber R$ 3, R$ 4 por consulta, isso pode ser menor do que o SUS, né? Multiplicar o número de consultas, nós não achamos que seja uma prática boa, né? Então, nós precisamos nos debruçar realmente sobre esses dados, que são muito concretos, né, e entender como é que as coisas estão acontecendo. Eu acho que nós temos várias ferramentas na mão. Qual que é a expectativa de mudança? Remuneração compatível com o seu preparo, dedicação e responsabilidade, garantia de autonomia no diagnóstico e no tratamento das doenças. Isso não quer dizer que ele vai ter uma liberdade total, nós vamos combinar isso. Quais são as tecnologias que vão entrar de imediato? É lógico, nós temos que estar atualizados.
Aqui já foi falado várias vezes isso também, respondendo a uma outra questão. Mas o universo é finito, e o financiamento também. Eu acho que, conversando, nós podemos, tem tanto no Conselho Federal como na Associação Médica Brasileira, câmaras específicas, com a participação, inclusive, de operadoras, que podem discutir o momento adequado disso acontecer, inclusive, obviamente, com uma conexão direta com a Agência Nacional de Saúde, né? Onde, obviamente, existem essas instâncias. Condições de trabalho que permitam o pleno exercício profissional. Com aquela planilha, não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso. Se as novas propostas piorarem mais, pior ainda. Adequada mediação de conflitos entre profissionais, empresários e pacientes. Isso. É necessário nós estarmos permanentemente em contato, vendo como que nós vamos responder às demandas dos usuários, que nós sabemos que são um dos maiores motivos de reclamações nos órgãos de defesa do consumidor, como temos que responder às demandas dos prestadores, que são os médicos e outros profissionais também. A cidadania, tanto de médicos como de pacientes, todos cidadãos com direitos. Todas as partes têm que estar contempladas, né? Já participamos, como vocês seguramente, de N discussões de conciliação, etc. Tem que ser um ganha-ganha. No momento, existe uma desproporção muito grande, né? Eu diria que, para preservarmos essa boa relação médico-paciente, ninguém aqui quer dispensar as boas relações humanas, e muito menos na área de saúde, nós não vamos chegar a bom resultado. E, respondendo ainda às perguntas, eu volto a insistir na necessidade, parabenizo o Salomão e a Câmara pela escolha da pauta, né? Eu acho que é fundamental, além de a gente discutir isso, que já vem sendo discutido há muitos anos, a gente realmente definir uma agenda para que essas coisas possam acontecer. Conflitos existem, nós vamos tentar resolvê-los, né? Obrigado. Obrigado, doutor Cury. Passo a palavra agora para o nosso último palestrante, doutor Salomão Rodrigues Filho, médico pela Faculdade de Medicina da Universidade de Goiás, residência médica em psiquiatria no Instituto de Psiquiatria da Universidade do Brasil, tem título de especialista em psiquiatria pela Associação Médica Brasileira e Associação Brasileira de Psiquiatria, presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás no período de 2007 a 2013, é membro da Comissão de Assuntos Políticos do Conselho Federal de Medicina, coordenador da Câmara Técnica de Psiquiatria do CFM, coordenador da Comissão de Saúde Suplementar do Conselho Federal de Medicina, é conselheiro efetivo do CRM Goiás e do CFM. Com a palavra, doutor Salomão. Meu boa tarde a todos. O objetivo principal dessa reunião, desse fórum, eu entendo que está plenamente alcançado, que é o de trazermos à baila a possibilidade de estarmos todos os segmentos do sistema suplementar de saúde discutindo as questões que interessam ao sistema. Nós somos partícipes, somos atores desse sistema e todos nós devemos participar. E eu percebi na fala de todos a tranquilidade em que nós podemos levar isso à frente. Mas acho que meu dever é levar um pouco a temperatura dessas nossas discussões, até para que a gente possa fazer um ensaio sobre o que nós precisamos alcançar. A primeira coisa que eu gostaria muito de dizer é o seguinte: o percentual de brasileiros capazes de custear um plano de saúde está no seu limite ou não? Porque há um limite. É 25%, é 30%, é um pouco mais dos brasileiros são capazes. Nós temos que ter essa visão, né? O sistema evoluiu de uma forma não científica, não projetada, não programada. Ele, como eu sou pescador no Mato Grosso, né, ele evoluiu como canoa descendo o rio. Onde a água tocou, a canoa foi, encontrou problema, se procurou resolver, encontrou problema, se procurou resolver, e nós não paramos para fazer uma reflexão mais profunda, um diálogo mais sincero, respeitosamente, educadamente, mas de cada um de nós poder dizer para o outro o que pensa, o que ouve, o que sabe
sobre a sua parte, sobre o seu trabalho. E eu acho que é nesse caminho, e eu vou procurar fazer um pouquinho disso aqui, porque a gente vai poder fazer um diálogo verdadeiro, um diálogo sincero, sem preconceitos, respeitando os princípios de todos, sem agressividade. Mas é necessário que isso seja feito de uma forma muito boa. Todos nós temos responsabilidades dentro do sistema e responsabilidades muito grandes. A missão da nossa Consul está bem colocada aí, que é trabalhar em especial junto à ANS, mas não só junto à ANS, buscando alcançar equilíbrio na correlação de forças entre operadoras de planos de saúde e os prestadores de serviços médicos. Como objetivos, nós definimos à época alcançar na saúde suplementar melhores condições de trabalho e menor remuneração para o médico, e criar condições para que a assistência médica da saúde suplementar tenha cada vez mais qualidade. Eu acho que isso também é um compromisso de todos nós que estamos no sistema. Alguém tocou na demografia, eu vou só colocar que hoje, né, a população brasileira é essa, naquele site do relógio, 215 milhões de pessoas, temos 470 mil médicos, 2,19 médicos por 1.000 habitantes, né? Temos aqui um número importante nessa colocação, e também vamos ao slide seguinte, que esses números estão melhor detalhados. Eu separei os médicos por setor. No setor público, nós temos hoje, dos 470 mil médicos, 21,6% estão só no setor público, exclusivamente no setor público. São 101 mil médicos. No setor privado, nós temos 26,9%. 126 mil médicos trabalham apenas no setor privado. E trabalham nos dois setores 51%. Então, nós temos atuando, de uma forma ou de outra, no setor privado, 369 mil médicos no Brasil. É uma massa de trabalhadores extremamente importante e que nós devemos ter uma atenção muito especial para ela. O equilíbrio, né, que o sistema precisa ter, eu gosto de deixar só na tríade mesmo, né, o paciente, que é o consumidor, mas que é o financiador do sistema, o médico como prestador, mas nós temos outros prestadores, como os estabelecimentos hospitalares, laboratórios de imagem, etc., e as operadoras, que agora se agregaram por aqui também, as administradoras, agora não, já há algum tempo. E o papel da agência, que não é só de regulamentar, mas é de harmonizar, de dar equilíbrio a esses protagonistas. Esses números eu vou mostrar muito rapidamente, só para vocês verem. Isso é da saúde suplementar. Aqui, o Scarabel me perdoe, eu fiz a projeção, porque no site está até o terceiro trimestre. Eu dividi por 3, multipliquei por 4 e fiz uma projeção para o ano todo, né? Então, em 2018, nós temos 47.236.000 usuários, beneficiários de planos de saúde no Brasil. Esse é o número real. O projetado, 210 bilhões de receita. Despesas assistenciais desses 210 bilhões, 161 bilhões, 77%. 49 bilhões ficam entre despesas administrativas, de publicidade, outras, e o resultado, que pode ser positivo, pode ser negativo, mas o resultado está computado aí, porque essa conta está contábil, ela fecha. Se nós transportarmos esses dados, né, uma despesa assistencial de 161 mil e uma administração de resultado de 161 bilhões e de 49 bilhões, vemos que temos apenas 23% aqui e 77% na assistencial. Da despesa assistencial, se nós separarmos o que é honorário médico, que é o principal ator da assistência, é 12%, 19 bilhões. Outras despesas assistenciais somam 88%, que dá 142 bilhões, que é o exame complementar, o medicamento, o material, o serviço hospitalar, o serviço de diagnóstico, etc. Esses números, nós precisamos compará-los com números internacionais e fazermos uma avaliação se nós estamos
dimensionados adequadamente ou não. Mas, em princípio, a cada ano, esse índice de 12%, esse índice que corresponde, esse percentual que corresponde aos honorários médicos, vem diminuindo. Por que a Lei 13.003, que é a lei da contratualização, não está sendo cumprida? Eu só quero deixar a pergunta com vocês. Vamos às perguntas que foram formuladas para discutir, e aí uma fotografia minha com o SEIB para mostrar, né, isso nos anos começo dos anos 80, né, na campanha de erradicação da poliomielite no Brasil. Mas ações básicas de saúde reduzem custos assistenciais a médio e longo prazo? A resposta é óbvia. Reduz, sim, e significativamente, e melhora a qualidade de vida. E eu entendo que deveria haver um sistema de bônus, de premiação, de retribuição à operadora que efetivamente investir na promoção da saúde e na prevenção de doenças. Eu acho que esse papel todos nós temos que colocá-lo na pauta. Isso não foi feito por uma série de circunstâncias, aquela história da canoa no Rio, né? Antes. Agora, nós temos que pensar nisso, nós temos que dar continuidade, porque muitas operadoras começaram a fazer. A segunda pergunta. A rápida inclusão de novas tecnologias assistenciais e gerenciais proporciona mais segurança e facilidade no diálogo entre operadora e prestador, reduzindo custos e conflitos? Em princípio, sim. E, evidentemente, que a tecnologia tem que ser uma tecnologia comprovada, não uma tecnologia que ainda não está consolidada na sua eficiência e na sua segurança. Mas a tecnologia que surgiu, que existe sobre ela confiança, que ela é confiável, que ela é segura, eu entendo que nós devemos assimilá-la rapidamente, até porque ela vem substituir um outro procedimento. Raramente é uma coisa inteiramente nova. Normalmente vem substituir. E o momento é de trabalho, e esse grupo que nós estamos propondo de um encontro periódico, nas últimas questões, é para a gente exatamente poder discutir essas questões. Senão, nós vamos continuar, né, com a tesoura removedora aqui de 1.500, e as coisas vão acontecendo, uma tecnologia nova surge, não entra em evidência, ela é substituída e ainda não entrou em uso, e nós precisamos ser rápidos. E isso vai reduzir conflitos, porque o paciente toma ciência, né, pela internet, pelo programa de televisão, por vários caminhos, por vários meios de comunicação. Ele sabe, mas, doutor, não está indicado para mim esse procedimento, esse tratamento, né? O médico vai ter toda aquela dificuldade para trabalhar, e isso acaba gerando conflito, e esse conflito entre o médico e o paciente acaba se transferindo para um novo conflito entre o médico e a operadora. Então, no momento certo, a tecnologia deve ser o mais rápido possível colocada em funcionamento, deve ser incluída. Segurança contratual, ética, transparência e remuneração justa são premissas de construção de parcerias equilibradas? Claro que são. A resposta é sim, sim e sim. Porque todos nós, a operadora precisa ter também o seu resultado de uma forma justa. O hospital precisa ser remunerado de forma justa para que ele cresça, para que ele se atualize tecnologicamente, para que ele faça as suas modificações, né, para que ele melhore a qualidade da assistência que ele dá. O serviço de diagnóstico também, o médico também precisa ser melhor remunerado. Os outros profissionais de saúde, que recebem diretamente da operadora ou através do prestador de serviço hospitalar, também precisa ser melhor remunerado. E nós precisamos perseguir esses objetivos. O ponto de equilíbrio do sistema, nós não sabemos qual vai ser, mas nós precisamos alcançá-lo. Nós sabemos que hoje ele está ruim para todos. E um negócio que é ruim para todos, costuma-se dizer aqui no sertão goiano, que é um negócio que que tem tudo para dar certo. Nós precisamos sentar e discutir. Enquanto ele é muito bom para um e muito ruim para outro,
é difícil consertar, mas quando fica ruim para todo mundo, fica muito mais fácil sentar e discutir e achar os caminhos, né? Nós vamos pensar nessas questões de segurança, até para aquele colega médico que está lá no seu cantinho, no seu consultório, no interior, e que vê que o cliente dele, da operadora, chega, faz a consulta, paga uma complementação, tem uma coparticipação na consulta e paga no banco, né, a guia dessa coparticipação. Por que esse... Eu estou descendo numa coisa miúda, para dizer que é importantíssimo nós descermos também e termos uma câmerazinha de negócio, de conversa em coisas miúdas como essa. Mas por que esse dinheiro que o cliente paga lá no consultório do médico não cai direto na conta do médico, na caixa do médico, na última hora? Isso é aquilo que o Jean colocou de manhã, né, em uma forma de dar mais satisfação ao médico, de achar o caminho de satisfazer mais o médico no seu trabalho. Mas a construção de parcerias equilibradas é extremamente significativo que exista a ética. Se nós não trabalharmos com ética nos 3 pilares, os 3 pilares com ética, com sinceridade, com muito respeito, mas com liberdade de colocar as coisas, nós não vamos caminhar. Então, a ética é essencial, né? O equilíbrio das contas é essencial e nós precisamos trabalhar aí. Quando eu coloquei essa pergunta, devemos vedar o funcionamento de cartões de descontos, planos de saúde populares, que na realidade não existem mesmo, mas existem ensaios de planos de saúde, né? Não são fiscalizados pela ANS, que não são fiscalizados. Olha a propaganda que eu coloquei aí para vocês verem o que é o problema. É que o nosso povo é tão incauto que ele compra um cartão de desconto onde ele só paga, onde ele não tem benefício. Veja se é possível essa propaganda. Está aqui, realize consultas e exames, sem carência, sem mensalidade, sem limite de idade. E vem oferecendo, né, encontre consulta e exame que procura, umas ofertas milagrosas, né, e buscar na rede credenciada. Isso não é verdadeiro. É isso que eu tento colocar. Eu acho que nós devemos ter o cartão de desconto? Podemos ter, nada contra. Podemos ter planos populares? Podemos ter, mas é necessário que haja uma regulamentação. Por que uma operadora tem os compromissos estabelecidos na lei? Por que ela é regulamentada por uma agência? E vem outro empresário e atua livremente, sem escrúpulos, na maioria das vezes, dentro do mercado. Eu acho que nós precisamos regulamentar a atuação desses setores. E aí, se eles preencherem os requisitos da regulamentação, sim. E essa regulamentação visa a proteção, principalmente, da população. Ser operador e, concomitantemente, ser prestador é um duplo papel que traz prejuízos para o sistema de saúde suplementar? Por quê? É uma pergunta que eu não tenho segurança da resposta, mas eu tenho ensaios. Eu escuto muito, eu converso muito, eu recebo muito e-mail de colegas, né? Os colegas, por exemplo, em relação à Unimed. O nosso colega Ari fez uma apresentação aqui, mostrou uma Unimed maravilhosa, uma coisa dos sonhos. Os médicos brasileiros não veem a Unimed assim. Os cooperados da Unimed não veem dessa forma. O que eles trazem para a gente é inteiramente diferente daquilo que foi mostrado aqui. E nós precisamos ter um fórum onde essas coisas possam ser faladas, né? E o meu entendimento pessoal, eu imagino que quando a Unimed foi apenas cooperativa de trabalho, ela teve um rumo, ela teve uma caminhada. Quando ela passou a funcionar como operadora e foi disputar o mercado de venda de planos, as coisas se modificaram muito. E todos nós sabemos que o mercado, como todo mercado, é disputado. E a Unimed, para vender plano, ela tem que puxar os preços para baixo. Ao puxar os preços para baixo para comercializar um plano de saúde, ela está puxando para baixo os honorários do seu cooperado. Então, são raciocínios que nós temos que fazer, temos que discutir abertamente, temos que levar isso em conta e dizer, isso é verdadeiro
ou o que eu estou dizendo não é verdadeiro. Né? Existem hospitais que fizeram seu plano de saúde próprio. E o que aconteceu? Esses hospitais acabaram reduzindo a qualidade e bloqueando, né, sonegando a assistência aos pacientes daquela estrutura hospitalar. Então, nós temos que ter o cuidado. Eu vejo filosoficamente e acho que, na prática, nos 47 anos que eu tenho de medicina, que eu acho que operadora tinha que ser só operadora, prestador tem que ser só prestador de serviço. Eu acho que esses papéis, quando eles se misturam, as coisas ficam um pouco sob risco. Eu tinha colocado aí o canivete suíço para mostrar isso, né? Administradoras de benefícios são intermediadoras que exercem papel de atravessadoras, devem ser excluídas do sistema? Ari, você foi a primeira pessoa que eu ouvi dar um valor a administrador, e eu quero ouvir você sobre isso, porque o que chega para a gente aqui, o que vem à Consul, é que a administradora ela leva uma fatia dos recursos e não beneficia ninguém, que a operadora poderia exercer até com mais eficiência o papel que a intermediária, a administradora de benefício faz. Então, é uma coisa que nós precisamos também discutir. Nós temos que colocar na mesa. Ajuda tem um papel importante ou ela só está levando uma fatia do dinheiro para reduzir mais os recursos que são pequenos? Então, nós devemos pensar, e se realmente ela tem esse papel apenas de atravessadora, só está levando o dinheiro, o risco não corre. Elas devem ser excluídas do sistema, o sistema tem que se modificar, nós temos que buscar ensaios. O que é que nós podemos mudar no sistema para que esse sistema seja mais eficiente? Os encontros periódicos e sistemáticos são extremamente importantes. Nós temos criarmos uma Câmara Nacional, até no início sem pauta definida, sem poder decisório, mas nós podemos afunilar, né, fazer convergência de ideias, avançarmos na compreensão de determinadas situações do sistema e contribuirmos para a evolução do sistema. O papel de regulação é da agência, mas nós, operadoras, nós, médicos, nós, prestadores de serviços, como um todo, e principalmente os representantes dos beneficiários, devem ter também um papel importante nas discussões sobre como fazer, sobre o que fazer. Né? Eu me lembro, no ano passado, da discussão sobre a coparticipação. Foi uma coisa num momento errado politicamente, foi mal interpretado pela imprensa, e aquilo que tinha um ensaio que poderia ser bom, foi uma ideia que ficou um pouco queimada e de difícil retomada de discussão pública tão rapidamente. Então, nós temos que buscar ideias novas, acharmos caminhos para que o sistema seja estável. Todo sistema tem o seu limite e nós precisamos achar qual é o limite do nosso. Sim, a resposta é sim, sim e sim. Né? As parcerias verdadeiras, elas reduzem custos operacionais, reduzem custos assistenciais e tudo isso. Né? Eu sou de um tempo que, eu lembro que eu comecei a trabalhar, eu comecei a exercer a medicina em 73, quando terminei a residência, eu me formei em 71. Mas os médicos tinham orgulho de dizer, eu trabalho para tal operadora. A operadora tinha orgulho de apresentar o seu caderninho, o seu livrinho de médicos que atendiam por ela. Oh, o doutor fulano atende por essa operadora. Então, esse tipo de vínculo, de compromisso, nós precisamos buscar alcançar. Hoje, o médico trabalha em 8, 10, 15, 20 operadoras, né? Sei lá. Ele não tem um vínculo com nenhuma. Nenhuma é importante para ele se ele trabalha para tantas operadoras. Ele é um cirurgião que cai em 5, 6 hospitais durante o dia para visitar os pacientes operados anteriormente. Quer dizer, ele tem mais tempo de trânsito do que de hospital. São pequenos detalhes de observação que a gente pode estar trazendo no dia a dia desses encontros e aperfeiçoar e melhorar a satisfação de quem presta serviço, melhorar as condições de equilíbrio econômico das operadoras
e melhorar fundamentalmente a qualidade da assistência que nós estamos procurando dar. Eu acredito que o sistema precisa passar por mudança. Questiono muito se a forma de remuneração precisa, né? Condenar o fee for service como se condenava no oeste americano, né? Agora o juiz já decretou, já vai para a forca, já executou, já acabou, né? Cadê as pesquisas que mostram que o fee for service é de todo mal? Onde é que estão os problemas? Um problema que conseguiram me mostrar e que eu concordo plenamente é que o hospital tem um gasto muito grande com o sistema de faturamento, com a burocracia do faturamento, com a papelada, com o sistema de computação. E a operadora, do outro lado, tem o papel de auditar essas contas, de conferir essas contas, de emitir relatórios. Então, o dinheiro que se gasta, eu não sei que percentual isso significa, mas é um dinheiro importante, poderia ser revertido de outra forma. Mas um sistema equilibrado, pago por procedimentos, até hoje, na minha cabeça, me parece o que é mais justo. Agora, o auditor deve ter um papel eficiente, importante, e ser um balizador, ser um fiel da balança do equilíbrio entre o prestador e a operadora. Pensamos assim. Eu acho que um outro ponto que a gente precisa tocar também, dentro do que eu coloquei de parceria, é a questão do MatMed. O que nós observamos ao longo dos anos? As diárias e taxas pagas aos hospitais foram ficando com valores tão irrisórios e o hospital foi tendo seu faturamento colocado na taxa de comercialização de materiais e medicamentos. Então, ganhando de uma forma ilegítima e deixando de ganhar da forma legítima. Então, isso vira alguma coisa difícil de administrar e propiciadora de dolo, propiciadora de condutas que não são as esperadas, que não são a que nós todos desejaríamos de ter. Então, precisamos corrigir isso? Precisamos. Eu concordo que o papel do hospital não é vender remédio. O papel do hospital é dar assistência. Agora, essa correção precisa ser feita casada. Não pode tirar a taxa de comercialização do MatMed sem dar a ele valores de diária que reponham os valores de uma forma justa e correta. Então, eu peguei esses dados, esses pontos, como exemplo, para mostrar que pequenas coisas nós podemos evoluir num caminho de aumentar a satisfação do prestador de serviço, especialmente do médico, de melhorar a remuneração do médico, sim, de melhorar as condições de funcionamento do sistema. Mas temos que estabelecer os limites desse sistema. Até quantos milhões de usuários nós podemos ter no Brasil e que tipo de plano nós podemos ter. Muito obrigado, doutor Vila.